Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Fábio do Curso Explica e vamos hoje para a nossa aula de Física, tá? Que faz parte aí do grupo de Ciência da Natureza, para te ajudar aí nesse intensivão, tá? Presta atenção, por que eu vou dar aula de Física hoje? Primeiro, porque muita gente não tem aula de Física na escola. Então, eu vou te dar um assunto que você dificilmente vai ver, porque tem muita gente sem aula de Física na escola. Então, por isso que eu vou falar aqui do assunto que mais cai, que é a parte de velocidade, tá? Lembre-se que aqui do lado, não sei se aqui do lado ou aqui embaixo, tem um espaço para você baixar a nossa lista de exercícios, tá? É interessante você baixar a nossa lista de exercícios e ela já está comentada. Caso você não entenda alguma parte da aula, a lista já está comentada. Fora isso, você também pode pausar a aula, pode voltar, essa coisa toda. Pessoal, preste atenção. É muito importante que vocês coloquem aqui na parte de baixo, tá? Os seus comentários, as dúvidas que vocês estão tendo aí quanto à aula, que dentro do possível nós vamos responder todos os nossos comentários, tá? Eu ou a nossa equipe vão responder esses comentários, ok? Então vamos lá, não vamos enrolar, porque tem muita coisa para ver hoje, tá? Preste atenção. Deixa eu mudar aqui para a nossa tela, para a nossa arena, tá? Dá um minutinho. Deixa eu mudar. Aqui, um pouquinho boleado, tipo GoPro, mas eu acho que dá para ver. Preste atenção. Então vocês vão me ver sempre pequenininho aqui do lado e aqui vocês vão ver a nossa arena, tá? Com a explicação. Hoje eu vou falar de cinemática, ok? O que é cinemática? Cinemática é tudo aquilo que está relacionado com velocidade. Então, quando você falar de velocidade, você vai ver de cinemática, tá bom? E como que isso cai na prova? Vamos lá, presta atenção. Deixa eu ficar pequenininho para vocês aqui. Vamos ao conteúdo, tá? Dessa semana intensivão. Olha só. Quando a gente fala de velocidade média, a gente está falando, deixa eu anotar aqui, ó, de uma velocidade ideal. Ela não é uma velocidade real. Como assim ela é uma velocidade ideal? Quando eu falo assim, ó, um carro saiu daqui, eu moro na minha cidade, está indo para o Rio de Janeiro com velocidade de 100 km por hora. Não quer dizer que ele foi o tempo todo com 100 km por hora. Porque em vários momentos ele acelerou mais, teve hora que pegou um engarrafamento, andou menos, mas para andar aquela distância um certo tempo, ele deveria ir com aquela certa velocidade, ok? Então é assim que funciona a velocidade média. Não é uma velocidade de verdade, tá? É uma velocidade ideal para poder cumprir uma certa distância um certo tempo. Vou beber minha aguinha aqui. Então vamos lá. Vou falar para vocês aqui, ó, primeiro, vamos lá, vou falar da nossa reta do movimento, tá bom? Como se fosse uma estrada, tá? Ela é sempre orientada para a direita, e aqui é o sentido positivo, e aqui é o sentido negativo. E o que seria a origem? A origem, filhão, é onde começa a estrada. Como assim onde começa a estrada? Eu vou te dar um exemplo com rua, porque talvez muita gente não saiba. Aqui onde eu explico, por exemplo, onde eu estou gravando agora, tá? Aqui é o número 90. Sabe o que significa? Que eu estou a 90 metros da origem da rua. Então, a minha rua fica lá para trás, ela começa lá atrás, na esquina, eu estou a 90 metros do início da rua. Isso não é bem preciso, mas a ideia é essa, tá bom? Então, quando você está numa rua, você tem o número da casa corresponde, tá? Geralmente corresponde à origem, à distância da origem da rua. Então, toda estrada ela tem uma origem, tá? Vou tirar aqui como exemplo a BR-101, no meu estado. Ela inicia, a parte norte dela, inicia lá na Ponte Niterói. E conforme você vai andando pela cidade, você vai aumentando aí, ó, a marca dela, né, o quilômetro dela. Se você parar e você olhar pela estrada, no cantinho da estrada, sempre tem uma plaquinha, quilômetro 28, quilômetro 50, quilômetro 80, tá? Aquilo ali é a distância que ele está da origem da estrada, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então você já sabe o que é origem. Muita gente acha que todo carro, todo objeto, ele sempre sai da origem. Não. O objeto sai da sua posição inicial. Então, vou desenhar aqui, ó, um carrinho. Aqui o meu carrinho, ok? Lindo. De onde ele sai é a minha posição inicial. Algumas horas depois, ele chega aqui em outro local. Onde ele chega é a minha posição final, tá? Então, olha só, S0, tá? É a posição inicial e S é a posição final. Por que S, Fábio? Porque vem de espaço em inglês, por isso que é S, tá bom? Space, tá? Então, posição inicial e minha posição final. Vem cá, aqui, ó, o tempo de onde ele parte, né? Tempo inicial, e onde ele chega é o tempo final. Às vezes o cara só coloca tempo, porque ele já dá logo a diferença aqui entre os dois lugares. Então, vem com o Titi aqui.
Quando a gente quer calcular a velocidade média, é muito fácil. A gente faz como? Posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Tá bom? Como é que eu faria aqui? Toda vez em física que você vê final menos inicial, isso significa delta. É tipo um azinho. Ó, então, delta S sobre delta T ou simplesmente T. Tá? Então, quando falamos de velocidade, a gente está falando da distância percorrida pelo tempo. Ok? Da distância percorrida pelo tempo. Eu vou te dar alguns exemplos já já. Tá? Então, ó, essa aqui é a formulinha de velocidade. Isso cai bastante nos institutos federais. Tá? É um dos assuntos que mais cai. Vamos lá. Algumas observações importantes. Quando o carrinho está indo a favor da estrada, tá? Aqui é o sentido positivo, né? Quando ele está indo nesse sentido, no sentido da estrada, nós falamos que ele tem velocidade positiva e que o movimento é progressivo. Quando ele está indo no sentido contrário da estrada, tá? Quando ele está indo no sentido contrário, ou seja, a estrada está para um lado, eu estou indo para o outro, tudo bem? Eu não falo que ele está andando de ré. Porque imagina só, vamos imaginar a BR-101. Na BR-101 você tem a pista para um lado, né, que vai aumentando, e a pista para o outro que vai diminuindo a quilometragem. Aí quer dizer que o cara que está indo no sentido, ele está indo com sentido progressivo. Quem está no outro sentido está andando de ré? Isso não é verdade, ele só está no sentido contrário da estrada. E ele tem uma velocidade negativa, e o movimento dele é chamado de retrógrado. Nome difícil de falar, tá? Então, ó, movimento progressivo é quando vai a favor do sentido da estrada, e movimento retrógrado é quando vai no sentido contrário da estrada. Isso não quer dizer que ele está andando de ré, pelo amor de Deus. Presta atenção aqui. O que mais pega você na prova, vou até parar, vou aumentar aqui um pouquinho a minha cara para você me ver um pouco maior. Sabe o que mais pega você na prova? Unidade de medida. Porque essa formulinha aqui, velocidade, a distância sobre o tempo, é mole, quase todo mundo sabe. Mas, quando você chega lá na hora de fazer o exercício, o cara coloca assim, a velocidade em quilômetros por hora, ele te coloca o tempo em horas e te pede a distância em metros. Cara, você fica perdido. Você não sabe o que fazer. Então, ó, presta atenção, você só pode fazer conta se você anota, onde você puder anotar agora, que você está com um caderninho. Você só pode fazer qualquer tipo de conta se todo mundo tiver com a mesma unidade de medida. Eu não posso fazer conta com quilômetro por hora e segundo, dá errado. Então, eu tenho que fazer conta ou todo mundo com quilômetro por hora, ou todo mundo com metro por segundo, e aí vai. Vocês vão ver nos nossos exemplos aqui, porque é o que mais aparece em prova para a gente, tá bom? Deixa eu ficar pequenininho de novo, a carinha pequenininha ali. Então, olha aqui algumas informações que podem ser importantes. Ó. 1 metro, tá? Se você imaginar uma régua de 1 metro, ela tem 100 centímetros, tudo bem? E 1 metro, ela tem 1000 milímetros, milho, sacou? Milho. Por isso que é 1000, cent, é por isso que é 100, sacou? Centímetro, por isso que é 100, milímetro, por isso que é 1000, tá? Então, presta atenção. Isso aqui é muito importante para você fazer a famosa regra de 3, vai acontecer muito isso aí durante a prova. Uma outra coisa, 1 hora tem 60 minutos, não é isso? Isso. Cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, eu posso falar que 1 hora tem 3.600 segundos. Essa informação também vai ser muito importante para você fazer conta mais para frente aí. Então vamos lá, deixa eu recapitular essa primeira tela aqui de forma bem rápida. Quando eu falo de velocidade média, uma velocidade ideal, tá? O cara vai ter sua posição de partida, né? Posição inicial e a final, a origem que é onde começa a estrada. Não necessariamente o cara sempre sai da origem, saiba disso. Quando esse carrinho está andando a favor da estrada é progressivo, quando ele está no sentido contrário é retrógrado, tudo bem? A nossa velocidade média é encontrada por espaço sobre tempo. E eu esqueci de falar só uma coisa aqui. Normalmente, esse cara aqui é dado em quilômetro e esse tempo é dado em hora. Tanto que a gente tem a velocidade em quilômetro por hora. Mas nem sempre, às vezes também ele é dado nas unidades do sistema internacional. O que seria sistema internacional? É um sistema que todos os países do mundo usam, tá? Ou seja, a distância sempre em metros, o tempo sempre em segundos. Como é que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo? Eu não estou falando de quilômetros para metros. Estou falando de quilômetros por hora para metro por segundo. Como é que eu faço? De quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6
e ao contrário, você vai multiplicar por 3,6. Para quem já viu alguma coisa de física, você sabe que isso aqui é uma das primeiras coisas que você aprende, ok? Feito tudo isso, deixa eu pegar aqui a nossa próxima tela, tá? Que seriam os nossos exemplos. Deixa eu tirar aqui. Só para a gente poder praticar aqui de uma forma mais simples. Olha só. Eu tenho um carrinho aqui que está saindo do quilômetro 20, indo até o quilômetro 140, tá bom? Ele saiu às 15 horas e chegou lá às 18. Vamos calcular a velocidade média dele? É a distância sobre o tempo. Aí eu vou te perguntar assim, ó, qual é a distância? Qual é a posição final? 140. Valeu, ouvido aqui. Qual que é a posição inicial? 20. Qual foi o tempo final? 18. Qual foi o tempo inicial? 15. Então, posso falar, filhão, que 140 menos 20 dá 120. 18 menos 15 dá 3. 120 dividido por 3, ó, 12 por 3 dá 4, então aqui vai dar 40. 40 o que, Fábio? Eu não estou falando de quilômetros por hora, então vai ser 40 quilômetros por hora. Toma cuidado que às vezes na prova o cara te pede metros por segundo, então você tem que transformar isso aqui, tá? Toma bastante cuidado. A outra coisa, esse cara, tá vendo? Ele tem uma velocidade positiva, quer dizer que ele está no movimento progressivo, ou seja, ele está andando para frente. Isso foi até visto aqui. Peguei minha vinha. Vamos lá. E agora? Como é que eu faço com o exemplo de baixo? Se você quiser, você pode pausar esse vídeo aí e tentar fazer sozinho. Pausou? Fez? Então vou fazer. Velocidade média é a distância, que é a posição final, a ΔS sobre ΔT, ou ΔS sobre o tempo, que vai ficar. Qual é a posição inicial? Olha que aqui mudou. O cara começou a andar para trás. Então, essa aqui foi de onde ele partiu. Ele não tem como partir 14 horas, né? Ele partiu no menor tempo, no caso 10, chegou às 14 horas. Ele partiu do quilômetro 200 e chegou no quilômetro 20. Então, vai ser menos 20, que é a posição final. Aqui, ó, vai dar problema com o sinal para você. Menos a inicial, que é 200. 14 menos 10. Tempo final menos tempo inicial. Então, vamos lá. Menos 20 com menos 200, quando os sinais são iguais, o que eu faço? Eu vou repetir, né? Eu vou somar, no caso, vai dar menos 220. Dividido por 4. Menos 220 dividido por 4 vai dar menos 55. Então, deixa eu puxar para cá. Ó. Qual vai ser a minha velocidade média aqui? Menos 55 km por hora. Aí você vai me falar assim, peraí, Fabão, então quer dizer que esse cara está com o ponteiro lá ó, no negativo? Não. Lá na hora do carro vai continuar marcando lá o 55. Esse menos só está indicando que ele está andando para onde? Para trás. Tudo bem? Então, deixa eu escrever aqui. Ele está em movimento retrógrado. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos lá em outra coisinha aqui que eu gosto de falar também, porque isso pode facilitar a sua vida. Que é isso? Pessoal, 1 hora completa tem 60 minutos. Tá? Isso aí todo mundo sabe. Sabia até de falar. Meia hora, ela equivale a 1 sobre 2 horas, se eu botar na forma de fração, ou 0,5 horas, se eu escrever de forma decimal. Tá bom? Então, ó, quando eu falo em 30 minutos, não é 0,3 horas. Não faça isso, senão meu coração para aqui do outro lado da TV. Tá? Eu tenho aqui, ó, meia hora é 1 sobre 2, né? Metade de 1 hora e a metade é 0,5. Vamos lá, 15 minutos. 15 minutos é 1/4 de hora. Não é isso? Tu pega 1 hora, separa em 4 pedaços de 15 minutos, não é isso? 60 minutos, 4 pedaços de 15. Então, 15 minutos corresponde a 1/4 de hora, né? Que é 0,25 horas. Tudo bem? 45 minutos. Pega 45 minutos, olha só, não tem esses 4 pedaços de 15? 45 minutos são 3 desses 4 pedaços. 3 por 4 dá 0,75.
tá bom? Estou fazendo algumas para vocês aqui. Agora vamos separar uma hora em pedaços de 20 minutos. Então, ó, uma hora tem quantos pedaços de 20 minutos? Tem 3 pedaços de 20 minutos. Então, ó, 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Não é isso? E 40 minutos equivale ao quê? 2/3, né? Tem 2 pedaços de 20 minutos aqui dos 3, não é isso? 10 minutos. Pega uma hora e divide em pedaços de 10. Tá? Uma hora tem 6 pedaços de 10, não é isso? Então dá 1/6 de hora. Estou te ensinando isso aqui porque pode ser que você precise para fazer alguma das questões que eu vou começar a fazer agora, tá bom? Vem cá. Se velocidade média é uma velocidade ideal, movimento uniforme, o cara de fato ele tem aquela velocidade. A gente fala que aquela velocidade é uma velocidade real. Tá? Ou seja, se eu falar que um cara está em movimento uniforme com 20 metros por segundo, quer dizer que o tempo todo ele não mudou em nenhum momento, ele manteve aquela velocidade. Então, ó, o movimento uniforme, a velocidade é constante. E, obviamente, se é constante, ele não pode acelerar, porque a aceleração faz mudar a velocidade, né? Então, deixaria de ser constante, obviamente. Preste atenção. Para você fazer as questões, são basicamente aqui a mesma coisa. Desculpa. Ó, velocidade é ΔS sobre o tempo, né? Aí o que eu fiz? Só abri a fórmula. Velocidade é S menos S0 sobre o tempo. Só abri aqui o ΔS. Delta sempre significa final menos inicial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o tempo para o lado da velocidade. E vou passar o S para o outro lado somando. Vai ficar S0. Tá? Vou passar S0 para o outro lado somando. S0 mais VT é igual a S. Sendo que eu não gosto de escrever isso aqui, desse jeito. Eu gosto de botar incógnita no início. Então, essa aqui é a fórmula do movimento uniforme. Fábio, a fórmula do movimento uniforme é a mesma fórmula da velocidade média? É. Só muda a posição, que ela sempre vem nessa posição aqui. Tá? O pessoal chama essa fórmula aqui, ó, fórmula do sorvete. Sorvete. Tá? Sorvete. Beleza? Tem gente que acha engraçado, eu acho super sem graça, mas você sempre lembra disso, tá bom? Continuando aqui, filhão. Olha só. Preste atenção nessa fórmula aqui, vamos extrair informações dela. S é igual a 20 mais 2t. Quem é o 20? É a posição inicial. Porque às vezes o cara coloca isso aqui e te pergunta quem é quem. Quem é o 2? No caso, mais 2. É a minha velocidade. E aqui, velocidade vale 2. Vamos botar em metros por segundo. Tá? Esse cara, então, está em movimento progressivo, porque mais é andar para frente, né? E olha essa outra fórmula aqui. De novo. Quem é o 8? É a minha posição inicial. Ou seja, o cara começou 8 metros à frente da origem. E esse 2t aqui, o que ele me diz? A velocidade do cara é negativa. O que significa que a velocidade dele é negativa? Ele está em movimento retrógrado, ou seja, ele está andando para trás, ok? Então, de conteúdo para a nossa aula de hoje é só isso. Vamos agora nos exercícios. Deixa eu tirar isso aqui. Bastante exercício para fazer. Tá? Lembrando que você pode baixar aí o exercício na parte do lado. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui o exercício 1. Deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. Está aqui minha telinha com vocês, eu estou aparecendo aqui no canto. Ora eu vou aparecer maiorzinho, depois eu apareço menor. Tá bom? Deixa eu anotar aqui, pegar um papelzinho para poder anotar aqui algumas coisas para vocês. Vamos lá. Olha. Questão de uma escola lá de São Paulo em 2019, Escola Federal, sacou? O Agulhão Bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora. Então, a primeira coisa que você faz é anotar todas as informações da questão. Qual é a velocidade, por enquanto? 110 km por hora. Vou colocar aqui, eu estou anotando aqui tudo no papel, daqui a pouquinho você já vai ver. Tá vendo aqui? Ó, considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a que distância esse peixe é capaz de se deslocar em metros?
Então, ó, eu vou aqui circular quais são os nossos problemas. Está vendo isso aqui? Quilômetros por hora. Está vendo isso aqui? O tempo está em quê? Minutos. Então, eu nem anotei aqui. Tempo, 3 minutos. E o outro problema é que ele está me pedindo a distância em metros. Caraca! O cara quer em metros, deu em quilômetros, deu em minutos. Pelo amor de Deus. O que que eu vou fazer? E aqui embaixo, ó, ele até fala alguma coisinha aqui que é o seguinte. A velocidade média é a distância pelo tempo. Até te ajudou aqui, te deu até alguma informação. Vamos lá na nossa arena? A gente voltar e fazer essa questão. Cadê? Está aqui. Então, olha só. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Velocidade não é distância, né? Delta S sobre o tempo. Tem uma paradinha que muita gente usa que é isso aqui. Para quem tem um pouco de dificuldade de saber a forma. É o triangulinho. Quando eu quero saber qual é a velocidade, eu boto o dedo em cima dela. Então vai ser distância dividido por tempo. Olha que bacana. Quando eu quero saber qual é o tempo, é distância sobre velocidade. E quando eu quero saber distância, olha lá, aquele pontinho significa vezes, né? É velocidade vezes o tempo. Então aqui eu quero saber, tá, qual é a distância. Ah, Fábio, mas eu também posso fazer isso aqui, né? Passo o tempo para lá multiplicando. Então, distância é velocidade vezes o tempo. Qual o problema? Isso está em minutos, isso está em quilômetros por hora. E ele quer isso aqui em metros. Como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou pegar, vou dividir isso por 3,6 para passar para metros por segundo. Isso aqui, 1 minuto tem 60 segundos, 3 minutos tem 3 vezes 60. Ou seja, 180 segundos, tá vendo? Aí agora eu já tenho segundos, metros, aí a minha distância vai ser dada em metros também. Então, olha como é que vai ficar a conta. 110 dividido por 3,6 vezes 180. Tá? O que o cara fez nessa questão? Se eu pegar 110 dividido por 3,6, vai dar um número quebrado. Então, o que você faz? Para não ficar com o número quebrado, você deixa assim na hora de fração, porque você acaba podendo cortar com o outro. Tá? 180 por 3,6, eles são múltiplos, né? Se você conseguiu observar. 36, 18, então 3,6 também é múltiplo. 180 dividido por 3,6 dá 50. 50 vezes 110 vai dar 55 mais 2 zeros. De cabecinha aqui. Então, ó, 5.500 metros. Ok? Acho que a gente tem essa opçãozinha aí. Vamos lá agora. Opa, deu uma pancada aqui. Vamos fazer a próxima aqui agora. Então vamos lá. Deixa eu ficar pequenininho ali. Ó, aqui é do Cefet do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro, presta atenção aí. Podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, de 1 milímetro a cada 3 dias. Então, eu já vou anotando essas informações aqui. 1 milímetro em 3 dias. Você consegue com facilidade observar que dia é uma unidade de tempo? Né? Dia é um tipo de tempo, é uma forma de tempo. Você mede em horas, segundos e em dias também. Essa velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo qualquer base científica que venha comprovar que podemos acelerar o crescimento capilar cortando o cabelo em determinadas fases da lua ou aparando as pontes para dar força ao fio. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa, tem gente que fala assim, né? Não, corte o cabelo na lua crescente que seu cabelo vai crescer. Corte o cabelo na lua minguante que ele vai ficar minguado. Na lua cheia ele vai ficar cheio. Então, ó, isso aí é caô, tá? Não tem nada que relacione isso, foi isso que ele falou aí. O que se pode afirmar que os hábitos alimentares, de alimentação, perdão, e o metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos fios. Tá? Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo
crescerá 9 centímetros. Você conseguiu enxergar o que eu já enxerguei? Era para você ter enxergado. O que era para você ter enxergado? Deixa eu pegar aqui. Olha, milímetro, em 3 dias, ok? Olha aqui embaixo, ele quer saber o tempo. Para 9 centímetros. Sacou? Para 9 centímetros. Ah, eu até esqueci de fazer aqui anterior. Deixa eu só subir rapidinho. Esqueci até de falar qual era a resposta certa, era a letra E, né? Vamos lá, voltar aqui na questão 2 rapidinho. Tá gostando? Coloca aí no comentário aí embaixo, hein? Se não estiver gostando também, porque isso é importante para a gente, para poder orientar vocês, sacou? Então vem cá. Olha só, 1 milímetro em 3 dias. Então 9 centímetros vai crescer em quantos dias? Escuta, se 1 milímetro em 3 dias, eu posso fazer o seguinte, ó. Quantos milímetros tem 9 centímetros? Pensa naquele pedacinho pequenininho da régua, tá? Você vai olhar lá 1 centímetro na régua, né? 1 centímetrozinho na régua. Você vai ver que ele tem vários intervalinhos menores ainda. Se você contar, cada intervalo daquele é 1 milímetro. Então, olha só, a cada centímetro você tem 10 milímetros, tá bom? Então, vou anotar aqui, ó. 1 centímetro, você tem 10 milímetros. Eu escrevi minuto. Então, 9 centímetros, você tem x. Aí ele sabe o que é a regra de 3? Ó? X vezes 1, x. 9 vezes 10, 90. Como o x está embaixo de milímetros, a resposta é em milímetros. Então, escuta, 9 centímetros equivale a 90 milímetros. Essa foi a primeira regra de 3 que eu fiz. Qual é a segunda? Eu vou usar isso aqui. Ó. Se ele cresce 1 milímetro em 3 dias, logo 90 milímetros crescerá em quantos dias? X dias. Então vai ficar a regra de 3 de novo. 1 vezes x, regra de 3, ó, multiplicar cruzado. 90 vezes 3 dá 270. 270 o quê? Não está embaixo de dias? Então, dias. Aí o que eu faço? Ele não tem essa resposta com 270. Eu vou ter que transformar isso aqui em meses, né? Porque eu acho que ele colocou em anos, meses e dias. Não tem essa resposta de 270 dias. Então, vamos fazer uma outra regra de 3. Ah, eu sei fazer de cabeça. Ótimo. Pode fazer. Ó, um mês tem 30 dias. 270 dias corresponde a quantos meses? X meses. Então, vai ficar x vezes 30. 30x é igual a 1 vezes 270. Dá 270. Então, vou pegar aqui do lado, ó, passo o 30 para baixo dividindo, vai dar 270 dividido por 30, corto o zerinho, 27 por 3 vai dar 9. 9 o quê? 9 meses. Se você olhar, a gente tem essa opção lá, tá? 9 meses. Vamos só ver? Para você ver que eu não estou mentindo. Olha, 9 meses, tá vendo? Era tudo 9. 9 horas, 9 dias, 9 meses, 9 anos, tá? Agora também você... Vamos pensar um pouquinho? Tu acha que uma pessoa vai crescer o cabelo dele 9 centímetros, quase um palmo, em 9 horas? Em 9 dias? Só ter um pouco de bom senso também para fazer essa questão, né? Vamos para a próxima questão. Agora estamos no IF da Bahia, tá? Prova de 2017, ela fala assim: 2 veículos A e B trafegam numa rodovia plana horizontal, obedecendo as seguintes equações horárias, cujas unidades estão impressas no sistema internacional. Estão aqui, ó. Deixa eu ficar um pouquinho menor. Aí, deixa eu trocar o papelzinho logo. Ele fala o seguinte: essas unidades aí são medidas no SI. Isso é bem importante, eu vou escrever aqui grandão. Essa é a questão 3. Medidas no SI. SI, Sistema Internacional, tá? Lembra, tudo é em metros e segundos, tá? Então, vou escrever aqui, X
do carro A vai ser 200 mais 10t, e o outro xb, falei xb, quase falei x-bacon aqui, não sei por quê, gordinha, fogo, né? Vamos lá. Ao analisar esse movimento, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento, vamos entender já já sobre isso, em quilômetros por hora. Meu filho, olhe isso. Você não pode deixar de olhar isso. SI, acabei de falar que vale metros e segundos, né? Tudo em metros e segundos. E aqui ele está te pedindo em quilômetros por hora. Cara, essa é uma baita pegadinha. Uma baita pegadinha. Vamos lá na nossa arena para resolver. Vem cá. Tá vendo isso aqui? Eu vou colocar isso aqui na reta. Tem o ponto de origem, né? Esse cara A, ele está saindo de uma posição 200. Não é isso? 200 metros. E ele tem uma velocidade de 10A. Uma velocidade de 10. Significa que ele está indo para frente. 10 metros por segundo. Esse outro cara, o B, ele está numa posição de 1000 metros. Olha aqui, posição inicial, né? A primeira coisinha que vem, ó, fórmula do sorvete, né? Aqui é a posição inicial, que vem antes do sinal. E ele está andando para trás com 30. Aí você fala assim, pô, Fábio, eles estão se aproximando. Mas se eles estão fazendo isso, olha aqui, ó, na telinha pequenininha aqui. Se eles estão fazendo isso, em algum momento eles vão se cruzar e vão começar a se afastar. Porque tem muita gente que vai falar assim, pô, mas eles estão se aproximando. Mas em algum momento eles vão atravessar e vão continuar, né? E vão começar a se afastar. Então, se um cara está andando para um lado com 30, para outro lado com 10, qual é a velocidade de um em relação ao outro? É a soma dos dois. Só você pensar. Você está andando numa estrada a 100 km por hora. Está vendo aqui? 100 km por hora. E aí, você tem um carro andando a 80. Tá? É como se você tivesse parado e o outro se aproximando com 180. O 100 do seu, mas os 80 do cara, ou tanto faz de quem é quem. Tá? É a mesma coisa se um tivesse parado se aproximando com 180. Então, a velocidade relativa é com um em relação ao outro. Você já deve ter andado numa estrada em que às vezes você está lá e você está com a mesma velocidade em relação ao carro anterior. E quando você está com a mesma velocidade em relação ao carro anterior, o que acontece? Parece que ele está parado em relação a você. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui viajar para os Estados Unidos. Aí tem uma estrada que é muito longa, muito longa. E nessa estrada, eu coloquei o piloto automático do carro, né? Eu travei a velocidade no piloto automático do carro, que era de 70 milhas, tá? Por hora. E eu fiquei ali. Sabe o que aconteceu? Parecia que estavam todos no piloto automático também, porque não podia passar da velocidade, aquela coisa toda, né? Porque lá tem aqueles policiais rodoviários que os caras apareciam, né? Passou um Corvette do meu lado e de repente eu olhei aquilo assim, caramba, o cara tá rapidão. Aí logo depois já estava a polícia parando ele na frente. Não sei de onde surgiu aquela polícia, mas parou ele. E aí eu estava olhando, né? Voltando ao assunto, estava olhando, todo mundo com a mesma velocidade. Na minha frente tinha um furgão preto que ele ficou na mesma velocidade durante umas 2 horas, como eu estava. Travei a velocidade e foi. Sabe por quê? Como eu tinha a mesma velocidade que o cara da frente, de 70 milhas, tá? Provavelmente era 70, né? Porque a gente não estava se afastando. Um estava parado em relação ao outro, sacou? Estava todo mundo com a mesma velocidade, tá? Agora, se aquele cara estivesse andando a 50 e eu estivesse passando por ele a 70, é como se ele estivesse parado e passando por ele a 20. Tudo bem? Sempre imagina que um está parado e qual é a velocidade que o outro está percorrendo. Tá? Então, deixa eu ficar pequenininho aqui, já que eu dei essa mensagem em cima. Então, vamos lá. Continuando aqui, estamos batendo aí quase 40 minutos de aula. A velocidade relativa dos dois vai ser a soma, tá? Do 30 mais 10, que vai dar 40 o quê? Toma cuidado, 40 metros por segundo. Como é que eu sei que é metros por segundo? Porque ele falou que era no SI. Por isso que eu sei que é metros por segundo. Feito isso, lembra, não sei se você lembra, ele pediu em quilômetros por hora. Como é que eu faço de metros por segundo para quilômetros por hora? Volta um pouquinho a aula para você ver. Ou, olha aqui, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, deixa eu colocar aqui, ó,
eu vou multiplicar por 3,6. Quando eu multiplico 40 por 3,6, pode acreditar, tá? Vai dar 144. Mas se você é um São Tomé da vida, faz no calculador aí. Então vai dar 144 km por hora. Vamos nas opções? Vamos lá nas opções. Cadê? Estamos aqui. Olha, quando nós fizemos a conta, olha aquele cuidado que eu pedi para você ter. Quando nós fizemos a conta, nós achamos isso aqui, ó. Cadê o negocinho de marcar? Está aqui. Eu achei isso aqui 40, foi essa resposta que eu achei, não foi? Mais 40 metros por segundo, e ele pediu em quilômetros por hora. Então, a resposta correta não é 40, mas eu aposto que muita gente marcou 40, tá? A resposta correta é essa aqui, ó. Marquei errado também. Deixa eu tirar aqui. Resposta correta é essa aqui. 144. Muita gente não marca, até porque é um númerozinho estranho, tá vendo tudo assim, 20, 40, 80, 100, 144. Ah, tu vai falar, não é essa, né? Mas a resposta correta foi essa sim, tá bom? Vamos lá agora para a nossa questão número 4. Acho que essa aqui é simples, vamos ver. Em 1977, a NASA enviou para o espaço a sonda Voyager, sei lá como é que se fala isso, Voyager 1, que após realizar sua primeira missão primária de passar próximo dos planetas do Sistema Solar, segue até hoje do espaço afora. Atualmente, a sonda já se encontra bastante distante da Terra, a cerca de 20 bilhões de quilômetros. É isso aí. Mesmo nessa distância, a Voyager 1 se comunica com a Terra, utilizando ondas eletromagnéticas que constituem a forma mais rápida de transporte de energia. Tá? Considerando que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 1 bilhão de km por hora, então seu sinal transmitido vai demorar quanto tempo para chegar na Terra? Então, olha aqui, preste atenção em quantos zeros tem essa bagaça aqui. Tem um monte. São 10 zeros. O aluno erra aqui, ó, porque o número é muito grande. Quilômetros por hora, tá vendo? Quilômetros, perdão. Aí, vamos descer um pouquinho? Aqui embaixo, ele tem também quilômetros por hora. A resposta tem hora, tem dia, tem mês, então vou ter que fazer a conta para poder descobrir. Vamos lá agora para a nossa arena, rapidinho. Deixa eu botar aqui. Vamos, Ariana. Aparece para a gente. Então, vamos lá. Olha, ele quer saber qual é o tempo. Velocidade, né? Distância sobre o tempo. Então, passa para lá o tempo e passa a velocidade para baixo. Então, tempo é distância sobre velocidade. Ou você pode fazer igual nós fizemos aí, tá? Naquele triangulinho que eu acabei de ensinar. Vem cá, tempo é igual a distância. Distância é esse número gigante aqui, ó. 20 com 1, 2, 3. Ok? Quilômetros. E a velocidade, ela vai ser de... Ok? Então, vem cá. Você fica feliz quando vê isso. Ó. Corta, 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 corta. Qual foi o tempo que sobrou? 20. Aí você vai me perguntar, 20 o quê? 20 dias, 20 horas, 20 segundos, 20 o quê? Eu não estava quilômetro e quilômetro, não tem hora. Então, ó, isso aqui vai dar 20 horas. Ok? Essa foi bem simples, né? Essa questãozinha aí, 4, foi bem simples. Vamos lá para a próxima questão, vamos dar aquela adiantada boa. Vamos lá. Questão 5 aí. Um carro de Fórmula 1, deixa eu baixar um pouquinho, levou 1 minuto e 10 segundos para percorrer os 4.200 metros do autódromo. Então, de novo, filhão, minuto, segundo, metro, e ele vai querer a resposta, olha só, a velocidade média desse carro em quilômetros por hora. Cara, o cara está falando de minuto, de segundo, de quilômetro, está falando tudo ao mesmo tempo. Então, o que você tem que fazer? Só consegue trabalhar isso aí com uma unidade só. Se você fizer desse jeito, aí você vai ter dificuldade de resolver. Tá? Então, vamos lá.
pegar aqui. Vamos lá para a nossa arena. Deixei um pouquinho torto aqui. Olha, ele tem a distância de 4.200 metros. O tempo de 1 minuto e 10 segundos. Gente, 1 minuto e 10 segundos, 1 minuto tem 60, né? Mais 10, então eu vou ter 70 segundos. Vamos descobrir qual é a velocidade? Velocidade média vai ser a distância, né, o espaço aí percorrido, ΔS, sobre o tempo. Distância 4.200, dividido por 60 mais 10, 70. Vai cortar. 6 vezes 7, 42. Então, aqui, ó, vai dar 60. 60 o quê? Metros por segundo. De novo, olha, 60 metros por segundo. Deixa eu abaixar aqui e diminuir um pouquinho para você. 60 metros por segundo foi a velocidade. Mas eu aposto que tem essa opção lá. Mas ele não pediu em metros por segundo. Ele pediu em quilômetros por hora. Então, muito cuidado. Nós fizemos 3 questões que envolvem isso. Então, eu vou ter que pegar e multiplicar por 3,6. Tá? 60 vezes 3,6, pode acreditar. Ok? Vai dar 216 km por hora aí, tá bom? Quer ver? Vamos voltar lá? Aposto que tem o que eu falei, ó. Quilômetros por hora, não é? Ele tem um 60 logo na letra A. Ó. Olha aqui a letra B. 216. Cara, não demore para esse cara da prova. De onde é essa prova? IF de São Paulo, tá? IF de São Paulo. Você vai ver que a questão 6 também do IF de São Paulo, ela é muito parecida. De novo, um atleta participou de uma corrida em sua cidade com um percurso de 12 quilômetros, completando a prova em 40 minutos. Está dando caô, porque eu estou falando de quilômetro em minutos, tá? E ele pergunta qual foi a velocidade média, mas só me dá as opções em quilômetros por hora. Então, ó, olha como é que vai ser essa questão 6 aqui. Deixa eu só anotar aqui, antes de mudar de tela. Ele me deu uma distância de 12 quilômetros e ele me deu um tempo de 40 minutos. Tá? E ele quer saber qual é a velocidade média. Eu vou fazer de 2 formas para vocês. Deixa eu voltar na nossa arena para vocês poderem entender. Olha só. Velocidade é ΔS sobre o tempo, né? Ou distância sobre o tempo. 40 minutos, eu coloquei lá no início da aula, eu falei que 40 minutos, se eu separar em pedaços de 20, eu tenho 2/3 de 1 hora. Então, como é que eu posso fazer essa conta aqui? Jeito 1. Eu vou botar o 12 quilômetros e já vou botar o tempo ó, em hora. 2/3 de hora. E aí você fala assim, caraca, como é que resolve isso? Porque eu não sei como é que resolve esse negócio de fração, não. É fácil, filhão, olha para cá. Repito primeiro, que vale 12, multiplico pelo inverso do segundo, no caso quem está embaixo. Ou seja, capoto e jogo para o lado. Então, em vez de ficar 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2, tá bom? Então, escuta. 12 vezes 3, 36. 36 dividido por 2, tá? Deixa eu subir um pouquinho. Vai dar 18. Eu sei que é em quilômetros por hora, porque eu passei o tempo para hora e eu botei também aqui a distância que já estava em quilômetros. Tem outro jeito? Claro que tem. Olha, esse aqui talvez possa ser mais fácil. Ou não, depende. Eu vou trabalhar tudo com metro e com segundo. 12 quilômetros são quantos metros? Pensou? Para mim, 12.000 metros. Não é? Para você também tem que ser 12.000 metros. 40 minutos. Como é que eu transformo 40 minutos em segundos? Vai dar 40 vezes 60. Então, 4 vezes 6, 24, né? Com esses dois zeros aqui. 2.400. Então, ó, eu estou trabalhando metros e segundos. Fábio, mas ele não quer em quilômetros por hora, quer, eu acho a resposta em metros por segundo, depois eu transformo em quilômetros por hora. Um zero com zero, outro zero com outro zero, vai dar 120, tá? Dividido por 24. Vai dar 5 metros por segundo, tá? 120 por 24 dá 5, tá? Então, 5 metros por segundo. Mas ele quer em quilômetros por hora, então multiplica por
3,6. Vai dar 18. Pode acreditar, já fiz de cabeça aqui. Poxa, é um pouco mais difícil. Mas nem sempre você vai ter uma fraçãozinha bonitinha para fazer. Por isso que eu estou te ensinando a fazer dos dois jeitos, né? Jeito 1 e jeito 2. Aqui em cima, por exemplo, tu vai transformar 1 minuto em hora? Vai dar caô, não faz isso não, irmão. Então é mais fácil sempre trabalhar com metros por segundo. Sempre é mais fácil trabalhar com metros por segundo. Nesse caso, deu para transformar em fração de hora. Foi o único até agora, viu? Foi o único caso que deu para trabalhar com fração de hora. Mas, ó, vai passar 1 minuto para a fração? Vai ter dificuldade de fazer isso, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, meu canal aqui. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Olha, aqui foi a nossa aula de física de hoje, tá bom? Você tem aqui a lista de exercícios, ela está resolvida em comentário, caso você tenha alguma dificuldade aí e tenha entendido o que está na aula. Durante as nossas lives, alguns alunos perguntaram, Fábio, tem alguma coisa completa para a gente? Como é que eu faço, cara, para poder assistir o curso completo? Porque eu quero fazer prova para o IFE e eu não tenho o material completo, eu não sei nem o que cai, né? Não sei nem o que cai na prova. Aí a gente já deu várias dicas sobre editais, isso tudo. E os alunos têm mandado isso para mim, às vezes no direct, às vezes lá no grupo do WhatsApp mesmo, ele me marca e acaba mandando a mensagem para mim. Então, deixa eu falar para você. O Explica é um curso, né? Curso Explica. Então, ele tem diversos cursos e um deles é o preparatório para os institutos federais. Eu vou te mostrar, tá, o que é o curso por dentro. Nós temos uma plataforma, tá? Que essa plataforma tem mais de 320 horas de aula. Nessa plataforma, além das aulas gravadas, nós temos as aulas ao vivo. Além das aulas ao vivo, nós temos exercícios e exercícios também que são resolvidos, exercícios resolvidos e comentados, tá? Tem aulas também gravadas com resolução do exercício. Nós temos provas anteriores, nós temos simulados, nós temos tudo isso dentro de uma plataforma, tá? De ensino, no caso, para quem quer se preparar para o Instituto Federal. Fábio, eu não quero me preparar, ou melhor dizendo, eu não preciso dessa plataforma. Beleza, eu só estou mostrando o material, né? Estou vendendo o peixe que nós temos aqui. Se você não faz, se você não estudar dessa forma, como que você vai ter que estudar? É simples. Você vai ter que buscar todo o conteúdo na internet, vai ter que ler o edital, você vai ver o que cai, você vai ter que procurar as questões, vai ter que procurar as aulas, vai ter que procurar as provas anteriores, você vai ter que perguntar ao professor como é que faz o exercício, o professor da sua escola, né? Provavelmente o professor da sua escola, como é que você faz o exercício. É assim que você vai estudar para uma escola federal, tá? Numa condição normal. O que eu estou te oferecendo hoje é que a gente tem sim esse curso completo, como alguém me perguntou, tá? Está gostando do que está aqui, está gostando do direcionamento, está gostando das dicas que a gente tem dado aí nas lives e nos nossos posts no Instagram e no Facebook, mas o aluno acaba me perguntando como é que é essa plataforma por dentro. Eu vou te dar uma noçãozinha aqui rapidinho de como é que ela é por dentro, só para você ter uma ideia. Olha só. Quando o aluno entra, ele tem aqui, ó, porque nós temos diversos cursos, como eu te disse, aqui é o curso para as escolas federais, tá bom? Aqui, ó, quando o aluno entra, ele sempre tem uma aula inaugural, representando aqui, ó, dando as boas-vindas, explicando como é que funciona o nosso método, tá? E deixa eu até puxar aqui agora, porque isso é muito importante. Aqui me explica, nós utilizamos uma metodologia que é usada em diversos países do mundo, aqueles países que têm um resultado muito bom aí no ensino, tá? Que é uma metodologia ativa. O que é uma metodologia ativa? É diferente do que você vê na escola. Na escola, normalmente, é passiva. Como assim? O aluno senta, ele fica ali escutando o professor durante diversas horas, levanta a mão para perguntar e depois não faz mais nada. Aqui não é assim. Toda aula, você tem uma proposta de aula, você tem uma aula para poder iniciar, você assistir o conteúdo, você tem um exercício, esse exercício comentado, resolvido, não são todos, mas a maioria são. Então, você tem uma prévia desse assunto e depois você tem a possibilidade de ir para o professor, tá? Ou numa aula ao vivo, ou também mandar mensagem no nosso grupo de WhatsApp e perguntar ao professor como é que se resolve aquele ponto, tá bom? Então, isso é uma metodologia ativa. Você já chega na aula com um certo conteúdo. Você não fica ali, como faz aí em diversos cursos, fica sentado esperando o conteúdo chegar e depois você vai lá, faz 2 exercícios. Não é assim que funciona o Explica, tá? A gente ensina você a estudar, tá bom? A gente ensina você a estudar. Só para você ter ideia, a minha filha ela faz medicina, tá? E ela faz medicina nesse formato. O professor dá um caso para ela, uma situação, e depois dessa situação, eles debatem em alguns outros momentos, né? Qual seria a melhor ação para tomar, naquele caso daquele paciente, essa coisa toda.
E eu vou te dar um outro exemplo. Nos Estados Unidos, já percebeu, quando você vê nos Estados Unidos aqueles filmes, normalmente aqueles filmes que envolvem o direito, alguma coisa assim, o cara tem aquela plateia gigante e ele chega e começa a falar assim, eu quero falar do caso tal, o caso de fulano, de Steven, não sei o que lá. Aí alguém levanta e fala sobre aquele caso. Tu acha que alguém que está ali sabe, de fato, todos os casos do que aconteceu nos Estados Unidos? Claro que não. É porque todo mundo recebe o material da aula antes da aula. Então é assim que é a nossa metodologia. Você recebe antes, estuda e chega na aula com um conteúdo prévio, né? É só lapidar. É muito mais fácil do que chegar na hora da aula e você simplesmente acha que já sabe tudo, né? Chega na hora da aula ali, só vê aquela coisa e lapida e vai embora, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem um tutorial, como é que funciona, a gente tem uns simulados aqui, ó. Isso aqui é um simulado, se não me engano, ele não está disponível, tá? Agora, no momento, não está, tem as instruções do simulado, tudo isso. Nós temos também uma aba com diversas provas anteriores, tá? As provas anteriores de vários institutos. Aqui eu tenho o IF do Rio de Janeiro, eu tenho a prova do CAP de Macaé, eu tenho do Espírito Santo, eu tenho de vários lugares do país. Então, diversas provas que se encaixam aqui, do Rio de Janeiro, Cefet, Colégio Pedro II, tudo isso, tá? Aqui são alguns bônus. Eu não vou falar disso agora, eu vou falar isso no próximo vídeo. Olha, só para você ter uma ideia. Aqui, ó, são os conteúdos que vocês veem, são as aulas. São 40 aulas de matemática aqui, tá vendo? Ó, e vê todo o conteúdo de matemática que cai na prova. Todo conteúdo não significa que são os conteúdos que mais caem. Tem todo conteúdo que cai. Claro que um conteúdo às vezes cai mais do que o outro, tá bom? E a mesma coisa acontece com português, que também tem 40 aulas, tá bom? Esses são os 2 pontos que mais são cobrados. Você tem com história, tá? História e geografia, as duas juntas tem 40, porque é ciências humanas. Tá bom? Ó, tem aqui umas 20 aulas de história. Física, química e biologia juntas também tem 40 aulas, porque aqui são aulas de... saiu a palavra da cabeça aqui. São aulas de ciências da natureza, né? Então, as 3 juntas aí fazem essa quantidade de aulas. Aí, só para você ter uma ideia, deixa eu diminuir aqui para você. Quando você entra na aula, ó, você vai ter o vídeo da aula, ok? Você vai ter o vídeo da aula, velocidade média. Aqui embaixo você tem a lista de exercícios, você tem espaço para perguntar ao professor, né? Você coloca aqui, a mensagem chega direto para o professor, ok? E é assim que funciona. Eu não vou me aprofundar muito mais para esse vídeo não ficar muito longo, mas aqui eu estou te mostrando como é que funciona a metodologia do Explica e como é que funciona a nossa plataforma para quem quer se preparar para no Instituto Federal, ok? Nós temos tudo o que você precisa. Após esse vídeo, eu vou colocar alguns depoimentos. As pessoas que já passaram por aqui e já enfrentaram tudo isso, né? Que já estão aí na universidade, já estão no Instituto Federal estudando, ok? Se você gostou, deixa eu voltar aqui rapidinho, porque senão eu quero mostrar a minha cara de novo. Estou eu aqui? Não, estou eu aqui, estou eu aqui, estou eu aqui. Parece. Então, olha só. Estou aqui falando para vocês, tá? Estamos terminando a nossa aula. Isso aqui é o que eu tinha para apresentar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, é muito importante para a gente que vocês coloquem nos comentários, tanto aqui quanto nas redes sociais, o que vocês estão achando, porque da mesma forma que eu oriento vocês a se prepararem para o Instituto Federal, com os comentários eu sei quais são as suas principais dúvidas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, e eu vou acabando tirando isso aí nos nossos posts, em tudo que a gente pode dar de material para vocês, ok? Ó, um abração para vocês e tchau!